Nesse vídeo eu vou falar sobre a série Maria Marta, o assassinato no Calton Club, que é baseado em um caso real e chegou recentemente na HBO Max. Necesito una ambulancia urgente para una persona que se cayó en la bañadera. Se golpeó y está como ahogada. Olá, tudo bem com vocês? Eu me chamo Michelle e esse é o canal Refúgio Sobrenatural. E como eu disse, eu vou falar sobre a série Maria Marta, o assassinato no Calton Club, que é uma série argentina de 2021 da HBO, que acabou entrando na HBO Max por agora. Então, é baseada em um caso real e muitas coisas absurdas e bizarras que a gente vai acompanhando realmente aconteceram aí no caso real. Algumas coisas que você olha e diz, meu Deus, porque uma pessoa fez isso? Realmente aconteceu. Nem tudo que tá aí na série realmente aconteceu, porque se trata de uma ficção baseada em um caso real, como até aparece ali de início nos episódios, mas sim, nós temos bastante coisas que realmente aconteceu no caso real, e é uma série que eu gostei de assistir. Os atores estão muito bem, e nós temos aí tentando descobrir quem assassinou Maria Marta, o que aconteceu com ela. Então nós temos toda essa investigação, a promotoria indo atrás, todas essas coisas que contribuíram para atrapalhar o caso. A gente vai vendo que era para ser resolvido de forma fácil, mas como houve toda ali um problema com relação ao médico, com relação à família, à promotoria, tudo isso fez com que o caso se alongasse. Então tá aí há anos tentando ser resolvido esse caso. Então, por causa disso tudo, então a gente vai vendo aí, né, um pouco desse lado processual também, porque a gente vai vendo aí como se demora para conseguir resolver as coisas, tem o julgamento e também tem a investigação, e aí a gente vai acompanhando esse andamento. Eu gostei da série, a série aí tem várias linhas temporais, é meio difícil de acompanhar, porque tem aí o atual, a gente vê logo ali no começo a morte da Maria Marta, e a gente tem aí uns flashbacks dela ainda viva pra gente entender um pouco sobre essa personagem. Aí nós temos momentos 11 meses depois da autópsia, não sei quanto depois do assassinato, então nós temos 8 anos depois, 9 anos depois do crime, 10 anos, 12 anos, e vai passando vários e vários anos, 17 anos, 15 anos. Então nós temos aí uma linha temporal bastante confusa. Então você tem que prestar aí atenção, porque aparece escrito, né, quantos anos à frente, em que momento que você tá da história, e essa linha temporal vai e volta. Então vai lá para 9 anos depois do crime, aí volta para meses depois da autópsia, aí mostra ali a Maria Marta viva. Você tem que aí prestar atenção para você entender, mas mesmo assim eu gostei. Eu acho que a série funciona bem exatamente por ter essas linhas temporais, pela série realmente ir lá para frente, né, e voltar depois. Então eu acho que ela funciona nesse ritmo, o ritmo é bastante legal e eu acabei gostando, apesar de ter que prestar bastante atenção realmente para não se perder aí nessa linha temporal e maluca da série. Mas apesar disso, eu gostei da série, ela tem 8 episódios e eu gostei do ritmo, e não é só a investigação, a gente também vai vendo, né, o que aconteceu com a família da Maria Marta e todas essas coisas, essas pessoas que estão interligadas com o crime e toda a investigação e como essas pessoas foram afetadas, né, por tudo isso que foi acontecendo. Então não é exatamente só a investigação, obviamente que nós temos, e aí como várias coisas aconteceram erradas, foi um caso que ficou muito aí na mídia. Então é um caso polêmico, é um caso aí que rendeu bastante coisa, esse caso aí da Maria Marta, e é um caso bastante falado. A gente já tem vídeo aí no YouTube das pessoas falando sobre esse caso, então é um caso bastante aí lembrado ainda, e temos aí, né, o desfecho que realmente é como que aconteceu na vida real. E aí eu vou ter que entrar aqui na zona de spoiler exatamente para falar desse final, falar um pouco do enredo assim por cima, porque eu não quero atrapalhar a experiência de quem não assistiu. Mas eu acho que sim, se você gosta de uma série baseada em caso real, tem esse lado aí de investigação, desse lado processual, desse lado de assassinato, né, de investigação, eu acho que vale sim a pena assistir. É uma série argentina muito bem feita, é muito legal de se assistir e tá lá disponível na HBO Max para quem quiser assistir. Porque agora eu vou começar falando
com spoiler. Então nós vemos que a Maria Marta, ela é ali assassinada no quarto e vai pro banheiro e eles recriam ali, fazem uma cena porque eles colocam ela na banheira, até porque ela não foi morta na banheira porque tem uma poça no chão. E aí a família chega, a gente vê primeiro o marido chegando, Carlos, e assim, eu não condeno ele por ter tirado o corpo da esposa, porque ele realmente, ele queria ajudar, ele queria ver se ela estava viva, ele queria fazer aí alguma coisa. Isso eu até concordo, não me incomoda ele ter tirado ali o corpo, porque ele queria ver, né, como é que estava a esposa, se a esposa estava viva, se tinha como salvar a esposa. Mas depois que as coisas vão acontecendo, assim, é bem louco. Primeiro que chega ali o médico nem olha direito a cabeça dela, ele fica ali tentando, né, ressuscitar ela, trazer ela à vida novamente por meia hora. Ele tá na série, eu não sei se é assim no caso real, mas ele fica ali meia hora tentando trazer ela, era óbvio que não ia rolar, há muito tempo, já passou muito tempo. Então a gente vê ali, né, que ele manda limpar o banheiro. Quando ele manda limpar o banheiro, eu fico perguntando o que esse médico tem na cabeça. Tinha que chamar o legista, a polícia, ele não tinha o direito de mandar limpar. Então a gente vê a massagista ali limpando porque o médico mandou. Então vai adulterando a cena do crime e vai se adulterando cada vez mais e mais. Primeiro porque ela já tinha sido tirada ali da banheira pelo marido. Tudo bem, eu entendo isso, mas ela já estava ali, né, no quarto. E as coisas vão piorando, porque eles acham uma bala, aí ele chega até a cogitar de ser uma bala, mas eles ficam falando que é negócio de prateleira, de biblioteca e tal. E eles jogam na privada, eles entram ali no consenso, enrolam no papel higiênico e jogam na privada. Sim, gente, ele enrola no papel higiênico para jogar na privada. E aí você fica se perguntando, se eles tinham dúvida que era uma bala, por que eles fizeram isso? E você vê que eles ficam todo o tempo falando que era um acidente, era um acidente, era um acidente, era um acidente, era um acidente. E o médico, o segundo médico, ele fica ali na dúvida, que vê que vai 2 ambulâncias para lá. E o segundo médico, ele fica ali na dúvida, ele fala que tem que chamar o legista, que tem que averiguar ali, que ele conseguiu colocar a primeira falange, né, do dedo todo ali dentro da cabeça da Maria Marta. Não, é um acidente, limpa o banheiro. Gente, eu fiquei inconformada com o que a família fez, com o que o médico fez. Eles conseguiram adulterar a cena de um crime toda, o que dificultou mais ainda a investigação. E obviamente que isso ia acabar caindo na família, porque a família encobriu um assassinato. Então eles tiram a roupa, colocam ela na cama, e depois a gente vê, né, que depois da autópsia ela levou 6 tiros na cabeça, mas só 5 projéteis foram encontrados. E eles ainda dizem que tinha uma substância que parece com cola na cabeça dela. Quer dizer, tentaram tampar o buraco. E fica aí o questionamento, quem fez isso? Porque não é comentado na série se foi a família, se foi quem matou, o que que é. E aí também tem ali a questão do promotor, que logo de início ele tinha que ter pedido a autópsia e ele não pede. Ele depois pede a exumação do corpo. Ele estava lá no dia do velório, ele podia ter feito alguma coisa, ele escolheu não fazer, atrapalhando mais ainda as investigações. Então demora meses para fazer a exumação do corpo, aí tem autópsia, então tudo vai atrasando. Então o erro do promotor, que cometeu aí um erro básico, ele já é um promotor que trabalha há algum tempo, ele tinha que ter investigado, ele tinha que ter mandado o legista averiguar o corpo. Se ele, obviamente, ele não ia saber, porque essa não é a função dele. Tinha que ter uma pessoa que soubesse, né, avaliar ali se era realmente um assassinato, se foi um acidente, e tudo isso aí foi acabando contribuindo para ele acusar a família, porque ele tinha que resolver de forma rápida esse caso. A gente vê que ele estava sendo pressionado, já estava passando anos, e foi aí para a mídia, porque teve o erro do promotor, porque a família encobriu, mexeu aí na cena do crime, e virou uma coisa altamente midiática. Então a gente via aí programas e programas falando. Então tinha um programa que falava praticamente direto sobre esse caso, tanto que a gente vê que a Belu e a Juana, elas estão aí investigando, né, sobre esse caso, elas estão familiarizadas por causa da televisão, das informações que foi vazando, e a gente vê que elas acabaram ficando aí bastante comprometidas, elas estavam realmente aí bem ficcionadas com esse caso, tanto que elas quiseram ajudar ali o Carlos, que primeiro ele acaba sendo preso por ter encoberto, então ele fica aí 5 anos preso, que seria a sentença, e depois ele acaba pegando prisão perpétua, porque ele é condenado pelo assassinato ali da esposa da Maria Marta. Então a gente vai vendo isso no decorrer dos anos, a gente vê que ele consegue sair, e depois ele consegue prisão domiciliar mais pra frente,
porque ele tá com problema de saúde. Então a gente vai vendo ele falando com o Papa, a gente vai vendo várias e várias coisas e os anos passando, porque assim, não tem como investigar novamente, tem que se arrumar provas. E a gente vê elas duas tentando arrumar provas para tirar ali o Carlos, né? E a gente vê elas duas tentando investigar de alguma forma para reabrir esse caso. E quando vai se realizar uma perícia nesses casos, vê que tem aí um problema. Mas isso daí já passou muitos e muitos anos. Então eles começam a investigar. Eles veem ali que os documentos do promotor Del Rios têm alguns problemas, tem algumas coisas que não foram investigadas. E aí essa nova investigação é aberta. Eles inocentam ali o Carlos. Então agora o Carlos é inocente e eles começam a investigar, porque a gente sabe que a Maria Marta era ligada a causas sociais. Então a gente vê ela ajudando ali algumas pessoas, que era uma pessoa que gostava ali de ajudar e que ela também estava querendo expulsar o Matias Centeno do condomínio, porque ela morava ali num condomínio de luxo, onde tinha segurança, eram pessoas ricas, então dificultava ali um pouco o acesso, você tinha que mostrar quem você era, tanto que a gente vê que a massagista tinha que pedir autorização para entrar, porque ela ficou ali um bom tempo tentando pedir autorização, porque a Maria Marta já tinha sido assassinada e ela estava tentando expulsar esse Centeno, porque ele cometia furtos. Então a gente vê que ele roubava, que ele entrava dentro da casa, ele chegou a roubar o cachorro deles e pediu um resgate. E a gente vê que ele não estava sozinho, que ele tinha ajuda de 2 seguranças. Então tinha esses 2 seguranças que ajudavam ele. Então a gente vê que se montou ali o caso, tanto a Belu quanto a Juana, tanto quanto a promotoria nessa nova investigação, que na verdade ele invadiu a casa para roubar. Ele e esses seguranças, eles foram pegos, e quando ela chegou, porque ela chegou antes, porque ela tinha uma partida de tênis até as 19 horas, e provavelmente ele tinha essa informação, ele se assustou, tava todo mundo ali roubando, ele não queria que as pessoas soubessem, né? Ela reconheceu ele já estava para ser expulso, ia dar uma confusão do caramba, então provavelmente ele ou um dos seguranças atirou 6 vezes nela, o que causou ali a morte dela. Então provavelmente eles foram pegos, apesar deles terem aí todos esses problemas, não foi um assassinato planejado, pelo menos é o que a promotoria e ali a Belu e a Juana acham, porque ainda tem investigação, tem que ir pro tribunal, porque acaba com ele sendo acusado, ele sendo preso, até porque ele já foi pego com drogas, ele já roubou várias vezes, a gente vê que ele acaba sendo aí solto, porque ele é de uma família influente, então agora ele vai ter que arcar com as coisas que ele fez, mas fica aí a dúvida, né, de quem atirou na Maria Marta. Foi o Centeno? A gente sabe que o Centeno tinha uma arma, porque a gente sabe que a família estava ali investigando para tentar provar sua inocência, para tentar incriminar o Centeno, eles descobriram isso, mas não quer dizer que foi ele que matou, pode ter sido ali um dos seguranças, então fica a dúvida de realmente quem fez os disparos contra a Maria Marta, mas provavelmente estava o Centeno e esses 2 seguranças juntos assaltando a casa quando ela chegou. Então agora fica aí em aberto, o caso ainda está em aberto, a gente sabe que ainda vai ter o julgamento, então não foi só a história representando, isso realmente ainda está acontecendo. Então quer dizer, a série termina já com 17 anos depois do crime, e sim, ainda estamos nisso, então assim, é bem absurdo a lentidão e é uma coisa bastante complicada, porque ficaram anos e anos investigando a Belu e a Juana, porque não se pode abrir um caso porque acha que o Carlos é inocente, você tem que ter provas, e a gente vê que elas tentam pegar provas de tudo que é jeito, que elas vão entrevistando pessoas, que elas vão indo atrás, então assim, é realmente um trabalho demorado, porque tem que ter informações, tem que ter provas, elas têm que conseguir realmente coisas que comprovem o que foi feito. Não pode simplesmente, porque eu acho que o Carlos é inocente. Então nós temos aí essa série que mostra realmente essa busca por provas, essa lentidão da justiça. E o Carlos, que acabou sendo preso inocentemente, ficou anos e anos preso e ele não vai conseguir recuperar isso. Eu não gostei de como a série terminou em aberto, porque eu queria justiça
culpar Maria Marta, mas está mostrando a realidade de como as coisas são lentas, de como assim é difícil conseguir provas, conseguir as coisas não caem do céu. Então assim, é uma série real. Pode vir a incomodar algumas pessoas, provavelmente. Eu tive aqui um outro vídeo que eu falei, né, sobre 42 dias de escuridão, em que a gente vê ali que o possível assassino acaba ficando solto. Então assim, é isso. Se não tem provas, não tem como incriminar. No caso desse 42, eu vi muita gente falando que a série era ruim exatamente por isso. Mas é um caso real. Como é essa série? Então a gente tem que entender que a HBO Max está retratando, apesar de ser uma ficção, de realmente ter umas mudanças aqui ou ali, se baseia em um caso real. E esse caso ainda está em aberto. Tá para julgamento, eu não sei se já foi para julgamento, já começou ou não, que eu não cheguei a buscar informações, mas está em aberto, então realmente é isso que aconteceu. E apesar de ser assim, terminar com essa sensação de impunidade, a gente vê ali o final e fala, putz, eu queria saber quem foi, eu queria ver ele preso, eu queria ver ele condenado, mas pelo menos teve aí a inocência, né, o Carlos e os que estavam ali, os irmãos, os cunhados. Então a gente vê a inocência dessas pessoas que acabaram sendo aí culpadas por algo que não fizeram, se bem que sim, eles fizeram muita porrada, gente. Quem joga uma bala na privada? Se você cogita que é uma bala, você não joga. Até agora eu fico revoltada com isso. Como que o médico pede para limpar o banheiro, gente? Ele não é legista. Ele nem viu que ela tinha buraco de tiro na cabeça, porque ele nem olhou direito. Ele não podia ter feito aquilo. Foi encobrimento de provas? Foi. Mas eles não fizeram ele na maldade. Pelo menos eu espero que não, porque a gente nunca vai saber se teve realmente aí que eles cogitam um negócio aí de dinheiro, que eles foram roubados, eles não queriam falar sobre isso, então eles não queriam que fosse, né, realmente ter essa investigação, porque para que mataram a Maria Marta? Eles teriam que falar que perderam dinheiro, que foram roubados e tal. E falam que eles não queriam isso, que era um dinheiro ilícito. Eu não sei se é verdade ou não, isso não foi comprovado. Então é só suposição mesmo. A gente vê até que a Belu chega a cogitar isso. Depois ela descobre que o dinheiro ali foi da venda do galpão da Ruana. Então não tem nada a ver ali com o Carlos. Mas que é muito bizarro. Tudo que vai acontecendo me incomoda demais. A mudança na cena do crime, eles limpando, jogando uma bala fora, e o próprio promotor demorando para fazer autópsia, demorando para fazer alguma coisa. Então, assim, é tantos absurdos, e a gente já vê que a justiça já é lenta. Então, para conseguir resolver isso tudo, é uma lentidão só, porque foram muitos e muitos erros. Eu fiquei assim, achei tudo muito bizarro. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa série Maria Marta, o assassinato no Carlton Club. Se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês também acharam algumas coisas aí meio bizarras, como se joga uma bala na descarga, gente. Isso... Até agora eu não aceito isso, gente. Sério, sério. Eu achei tão absurdo, mas eu quero saber a opinião de vocês. E, óbvio, se vocês gostaram do vídeo, deixa o like, que é muito importante pra saber que vocês gostam desse tipo de conteúdo, que vocês gostam de séries em casos reais. Vou trazer mais conteúdo assim para o canal. E se vocês gostam desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, que eu sempre tento trazer série aí baseada em caso real. Ainda vai ter 2 séries aí baseadas em caso real que vai estrear. Uma já estreou, mas ainda tá passando alguns episódios. Outra vai estrear. Então, se você gosta, já se inscreve no canal e ativa o sininho para receber notificação sempre que sair um novo vídeo. E muito obrigada por assistir o vídeo até o final. Até o próximo vídeo e tchau!